Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6. Assim está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Esta orientação de Paulo àqueles irmãos, advertindo-os sobre a inquietação. Quem é que não se inquieta em determinadas situações por algumas coisas que acontecem, seja no pensamento, seja na vida física, emocional, espiritual, qualquer coisa que muitas das vezes destoa um pouco daquilo que é o correto, começa a trazer inquietação, desassossego. E isto gera, então, preocupação, porque as pessoas encontram e pensam que estão diante de um problema e procuram elas, a todo custo, encontrar uma solução para aquele problema. Mas nós precisamos entender que, na maioria das vezes, nós não temos a solução para os problemas que aparecem diante de nós. E quando Paulo escreve a estes irmãos da cidade de Filipos, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, seja o que quer que for. Nós precisamos viver de tal maneira que as circunstâncias, os problemas, não venham trazer em nós inquietação, preocupação e sofrimento antecipado. É assim que o ser humano age. Ele, quando se defronta diante de uma situação, ele se perturba e, ao perturbar-se, ele perde todo o controle, todo o direcionamento e ele passa, então, a ser levado de acordo com as ondas que vêm se apresentando, e isto vai gerando preocupações cada vez maiores. E nós vamos procurando atender a todas elas e nunca conseguiríamos fazer isto. Então, dentro deste texto, vamos meditar hoje sobre que devemos transformar as nossas preocupações em orações. Foi exatamente o que Paulo deixou escrito àqueles irmãos. Olha o que ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, mostrando aqui que através da oração, tudo aquilo que procura nos inquietar e gerar em nós preocupação, nós deveremos transformar isto em oração e apresentarmos diante do Senhor nosso Deus. Ele sabe como resolver. Ele tem uma resposta segura. Ele tem a solução para nos ajudar naquele momento. E na maioria das vezes, grande parte das preocupações que são geradas pela inquietude na nossa vida, elas não acontecem, mas fazem-nos sofrer e tira de nós a estabilidade, a permanência, quer dizer, a firmeza que deveríamos ter naquele momento, porque aquele tempo veio e vai passar. Mas nós, às vezes, nos achamos como que surpreendidos e queremos fazer alguma coisa, só que nós não temos o direcionamento e a solução para as coisas que, na maioria das vezes, aparecem diante de nós. Uma vez que nós somos limitados, frágeis, nós precisamos entender que tudo aquilo que vier a nós, nós devemos apresentar diante de Deus.
E à medida em que nós apresentarmos diante do Senhor, nosso Deus, é esperar nele confiantemente. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Assim como nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, esperar na sua solução ou direção, assim também devemos fazer com os problemas, com as preocupações, com as inquietudes e as ansiedades que procuram dominar o nosso coração. E muitas das vezes, se nós não nos apercebermos disto, vamos viver somente perturbado, inquieto, preocupado, inseguro. E não foi para isto que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para servirmos a Ele e para desfrutarmos a paz, a alegria, a segurança, a proteção e o livramento que o próprio Deus tem colocado diante de nós. Então, conforme está escrito aqui, não estejais inquietos por coisa alguma. O que é que está te inquietando hoje? O que é que está gerando uma preocupação e você não sabe como enfrentá-la, você não sabe como resolvê-la? Bem, não está em você. E como você não sabe, o melhor caminho a fazer é levar isto à presença de Deus. É dizer do que está acontecendo. Senhor, eu estou inquieto, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou nesta condição, por isto, por aquilo outro, um pensamento, uma situação, algo que aconteceu, e isso está me preocupando. Senhor, eu coloco isso diante da tua presença. Ajuda-me a vencer. Assim como eu disse a princípio, devemos entregar os nossos caminhos, entreguemos também os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas inquietudes diante do Senhor. E com certeza, Ele tem para nós uma direção, uma resposta, uma solução. Não é preciso ficarmos sofrendo com aquilo para o qual nós não temos resposta. Então, o melhor a fazer é entregar ao Senhor, porque Ele tem a solução. Ele tem a resposta. Ele sabe como resolver. Nós não sabemos. E por que então vamos nos agarrar com unhas e dentes nas nossas preocupações, ansiedades, inquietudes, problemas que aparecem, se nós não temos a solução? Se quem resolve o nosso problema é Deus. Há tempos atrás cantava: Deus resolve o seu problema. Não importa se na terra ou no céu, não importa se no mar, não importa qual seja o seu problema, Deus resolve o seu problema. Ele resolve também as nossas preocupações. Ele resolve também as nossas inquietudes. Ele resolve tudo. Então, para que isto aconteça, nós devemos então saber o que estamos enfrentando e que não temos a solução, mas nos apresentar diante de Deus e transformar aquelas preocupações em oração, e colocar diante do Senhor e esperar nele com confiança. Então, se nós permitirmos que a preocupação nos controle, nós ficaremos paralisados, ficaremos imóveis, não sabemos o que fazer. E a preocupação se prevalece na nossa vida. E quando vamos ver, era só uma preocupação que não se aconteceu. Então, nós sofremos à toa, perdemos tempo sem algo que iria acontecer, mas nós achávamos que ia acontecer. E por isso o sofrimento veio e nós lamentamos por aquele tempo, depois de passado a situação e ver que aquilo não se estabeleceu. Então, a preocupação tende a afetar 4 áreas da nossa vida. A preocupação, ela procura, em primeiro lugar,
afetar a nossa mente. E a nossa mente, se ela perder a firmeza, a segurança em Deus e na sua palavra, em razão dos problemas e das preocupações, nós ficamos com o pensamento turbado, um pensamento que fica variando. E o que nós pensamos é aquilo que vai descer ao nosso coração. Porque a própria Escritura diz, como o homem pensa, assim ele é. E se nós começamos a pensar em preocupações, em problemas, em lutas, em dificuldades, é isso que vai nos acontecer. O próprio patriarca Jó disse, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Parece que o medo atrai as coisas. A preocupação atrai o problema. Então, para que isto não aconteça a nós, principalmente no nosso lado mental, para perturbar o nosso entendimento e nos tirar da orientação correta, nós precisamos transformar estas preocupações em oração diante do Senhor. Mas uma outra área que a preocupação tende a afetar, a segunda área, é espiritual. É a área espiritual. Quantas vezes nós vemos as pessoas na sua vida espiritual, um nível excelente, agradável diante de Deus, uma intimidade profunda com o Senhor, e de repente, por uma preocupação, aquela espiritualidade parece que ela cai. E a pessoa se deixa levar pelas situações. Então, a preocupação, ela afeta também a nossa vida espiritual. É uma coisa que nós temos que ter muito cuidado para que não seja afetado com preocupações que são coisas exteriores a nós, estão fora de nós. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa vida mental, o nosso pensamento, o nosso entendimento, com a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento e contato com Deus. Nada pode interferir nesta comunhão que temos com o Senhor. E também, em terceiro lugar, ela afeta a nossa vida física. E nós começamos a sentir dores, a ter problemas, a ter dor de cabeça, a ter insatisfação, e por aí vai, canseira, você estar ofegante diante da situação, o medo parece que quer tomar conta. E isto é o que a preocupação causa em nós, na nossa vida física. E tem pessoas que, às vezes, surgem problemas de saúde que a medicina não encontra. Mas o que foi isto? Foi o resultado de uma preocupação que dominou a pessoa e a sua vida física, ela ficou afetada por aquela situação. E por outro lado, em quarto lugar, a preocupação também afeta a nossa vida emocional. Quantas vezes as pessoas estão alegre, feliz, confiante, segura, firme e pronta diante de Deus e de repente se desestabiliza. O emocional delas sai fora de controle. E isso traz prejuízos. E nós precisamos saber que nós estamos sujeitos a isto, a sermos afetados na nossa vida mental, no pensamento, na vida espiritual, a comunhão com Deus, na vida física, na nossa saúde e na vida emocional. A maneira como nos sentimos, o estado de ânimo que temos. Ele pode aumentar ou ele pode diminuir. E as preocupações, elas vêm como isto. E elas começam, então, a bloquear a nossa vida. E nós nos sentimos fechados em todas as áreas da nossa vida. E parece que não sabemos como sair. Ora, se fecha no mental, no espiritual, na física e no emocional, como é que a gente vai se levantar diante de uma situação desta? Então, antes que a preocupação comece a afetar a nossa vida, nós procuremos, transformá-la numa oração e apresentar diante de Deus
e entregar a Ele e descansar. É entrega e confia, entrega e descansa no Senhor. Então, é justamente por isso, por causa da realidade, da preocupação, da inquietude, da ansiedade, que vem com força sobre a nossa vida, nestas 4 áreas que falamos, na área mental, na área espiritual, na área física e na área emocional. Então, por esse motivo, nós precisamos aprender como transformar, ou seja, como transformar as nossas preocupações, ansiedades, inquietudes em oração diante do Senhor. É colocar diante dele o problema que estamos pensando, que estamos sentindo e que está mexendo com a nossa vida como um todo. Isso devemos colocar diante do Senhor. Senhor, eu estou inquieto, estou inseguro, estou aflito, estou angustioso, estou preocupado, não tenho saída, não tenho solução, mas eu entrego a Ti, Senhor, esta preocupação e tenho plena certeza de que o Senhor tem para ela uma solução, um fim, uma resposta, e eu aguardo na sua resposta. Então, como vimos aqui, nestas 4 áreas que a preocupação pode afetar, então nestas 4 áreas é que nós devemos, então, fazer, conforme Paulo ensinou, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Oração. Então, no sentido mental, Deus promete a nós tanto a percepção quanto a sabedoria. E isto vem por meio da oração e por meio da palavra de Deus. O apóstolo Tiago deixou escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria vai ajudar-nos na área mental, no nosso pensamento. O conhecimento e a sabedoria que vem de Deus para nós, ela tem o poder de nos ajudar e equilibrar o nosso pensamento, para que ele não se deixe levar por aquela preocupação. Então, no sentido mental, Deus promete a percepção e a sabedoria, que vem através da oração e da palavra de Deus. No sentido espiritual, nós precisamos levar uma vida de consagração diante do Senhor e buscar de Deus o discernimento espiritual para quando surgir a preocupação, a inquietude ou a ansiedade, nós tenhamos lá então o discernimento espiritual, qual é a razão por que aquilo nos sobrevém e nos colocar diante da presença do Senhor, com a nossa vida correta diante de Deus, consagrada, preparada para o Senhor. E certamente o Senhor vai abrir o nosso discernimento espiritual e nós vamos passar a ver, não com olhos físicos, mas com os olhos espirituais, qual é o teor daquela preocupação, daquela situação que está nos pressionando. No sentido físico, nós precisamos crer no cuidado de Deus. Porque quando cremos no cuidado de Deus, nós encontramos segurança, nós encontramos firmeza, nós encontramos livramento. É no sentido físico, é a nossa fé em Deus. Só através da confiança em Deus é que a nossa vida se manterá segura. E no sentido emocional, nós precisamos suplicar o poder de Deus para nos aliviar em meio àquela inquietude, preocupação ou ansiedade. Só mesmo o alívio de Deus para
ao nosso coração, poderá nos livrar de sermos dominados pela preocupação. Quando a preocupação nos domina, ela não tem nenhum outro poder. É para nos tirar e tirar a nossa firmeza e estabilidade. E como eu disse, a maioria das preocupações não acontecem. A gente começa a se preocupar antes da coisa acontecer, porque a gente começa a pensar e coloca coisa na cabeça que vai acontecer e fica todo preocupado. E às vezes passa o tempo e nada acontece. Mas só que naquele período nós enfrentamos um sofrimento, experimentamos frieza na vida espiritual, experimentamos variação do nosso pensamento, dores e enfermidades no nosso corpo físico, o nosso emocional ficou variando em várias posições, e isso tira de nós a estabilidade e a firmeza. Quando nós aprendemos, então, a transformar tudo isto em oração, nós estamos seguros em Deus. Porque à medida em que oramos a Ele, nós oramos com fé. Oramos crendo. Oramos certo de que aquilo que lhe pedimos, dele receberemos. O prazer de Deus é ouvir a nossa oração e enviar a cada um de nós a resposta que nós precisamos. Então, por que se deixar levar pelas preocupações e ter problemas mental, problemas espiritual, problemas físicos e emocionais? Se nós nos deixarmos levar, são estes problemas que vão dominar a nossa vida. Mas se nós transformarmos isto e apresentar como uma súplica, uma oração, um pedido de socorro diante do Senhor, certamente Ele vai se encarregar disso e nós não vamos sofrer os males da preocupação. O nosso mental não vai ser afetado, o nosso espiritual também não, o nosso físico, mesma coisa, e o nosso emocional vai continuar seguro e protegido. Por quê? Porque, conforme Paulo ensinou, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, aqui está um modelo, um exemplo, um ensino fiel e verdadeiro e que nós precisamos aprender. Então, nós devemos transformar as nossas preocupações em orações diante do Senhor. Negar a preocupação, não podemos negar, mas deixar ela nos dominar, isso nós podemos impedir. Como é que fazemos isto? Quando lhe fechamos a porta do pensamento, do espiritual, do físico e do emocional. Quando isto acontecer, a preocupação vai bater e não vai encontrar uma entrada para nos desestimular e desestabilizar diante do Senhor e das circunstâncias. Então, quando ela vier, nós corremos ao Senhor e apresentamos diante dele. Senhor, a preocupação é esta, o problema que se apresenta é este, eu coloco em tuas mãos, o Senhor é o Deus que dá solução, o Senhor é o Deus que resolve o problema, o Senhor é Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, conhece tudo a nosso respeito, nós não sabemos como sair desta situação, mas Senhor, livra-nos desta situação. Quantas vezes Davi, em situações difíceis e perigosas, ele não encontrou saída por onde ele olhasse. Mas ao clamar a Deus, o Senhor interviu e parece que, milagrosamente, abriu uma solução e Davi passou e saiu-se vitorioso. É assim que o Senhor quer fazer também para mim e para você. Então, o que é que precisamos fazer? Nós devemos transformar as nossas preocupações em orações. Não é preciso ficar apavorado, ofegante, triste,
perturbado, correndo de um lado para o outro. E agora, o que fazer? Como vai ser? E por que isto? E não dorme, e não come, e não vive. Fica aqui como que vegetando por conta de preocupações. Transforme-as em oração. Apresente-as diante do Senhor. Espera dele a resposta. Deus tem uma solução para cada situação que se apresentar diante de nós. Então, lembrando, as preocupações tendem a afetar 4 áreas da nossa vida: o mental, espiritual, físico e emocional. Se nós permitirmos que as preocupações nos controlem, nós ficamos paralisados, sem saída. Então, é por esse motivo que precisamos aprender a transformá-la em oração. No mental, a promessa de Deus é nos dar percepção e sabedoria. No espiritual, é que Deus vai nos dar o discernimento espiritual. No físico, nós vamos recorrer ao cuidado do Senhor e Ele vai nos dar a segurança necessária. E no emocional, é pedir a Deus o alívio daquela situação instável e preocupante que quer dominar a nossa vida. Levando tudo isto em oração, nós vamos fazê-lo pela oração e súplica com ações de graça. Tudo conhecido diante do Senhor nosso Deus. Então, aprendamos a partir de hoje a transformar as nossas preocupações em orações e apresentá-las diante do Senhor nosso Deus, na confiança de que com Ele está a resposta, a solução, o livramento. Grave isto, viva esta realidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.